agora? Nós estamos no capítulo 2. No nosso último encontro, nós vimos a história da enfermeira Sônia, né? Que desencarnou atropelada, que passou por um período de perturbação, que ficou em casa 8 meses e meio, né? Estava ali depois do desencarne, somente 8 meses e meio depois é que ela veio ter uma determinada consciência e aí sim ela foi se restabelecendo até que passa-se um tempo, ela consegue então se qualificar, vamos dizer assim, do outro lado e começa a trabalhar no mesmo hospital, né? Não no mesmo hospital, mas na atmosfera daquele hospital onde ela um dia trabalhou. Ela passa a trabalhar então no hospital espiritual acima daquele ao qual ela um dia laborou, né? Então, nós vimos aí o perrengue dela e nós vamos agora para o capítulo 2, onde leva o título de Mala Vazia. E o capítulo inicia da seguinte maneira: que coisa! Não sei o que está acontecendo comigo, e esta dor está bem chata. Resmunguei aborrecido. Estava a caminho do banco e, no momento, parado no trânsito. Uma senhora que caminhava pela calçada me informou do ocorrido. Teve um acidente na esquina, nada grave. Já já o trânsito será liberado. Obrigado, agradeci sorrindo. E os pensamentos me vieram novamente. Se eu tivesse tido mais paciência com 2 companheiras e frequentadoras do centro espírita, em que tentava ser útil, elas não teriam brigado e se afastado da casa. As 2 me fizeram perder a paciência. Tentei me justificar. Somente se perde o que se tem. E você? Tem a virtude da paciência? Veja bem, ele estava ali no trânsito, parado, porque havia um acidente logo à frente, mas ele estava num diálogo consigo mesmo. Ele começou a fazer uma espécie de retrocesso da vida, olhar um pouco o passado. O que eu poderia ter feito que eu não fiz, né? Eu deveria ter tomado uma determinada posição e não o tomei. E aí ele mesmo se pergunta e a própria consciência responde e também pergunta. E ela pergunta: e você tem a virtude da paciência? E ele vai respondendo: acho que deveria ter tentado apaziguá-las. E o monólogo prosseguia. Embora tentasse pensar em outras coisas, voltavam os pensamentos em que dialogava comigo mesmo. E assim foi durante todo o dia. Lembrei-me das vezes em que fiquei nervoso no meu segundo lar, a casa espírita. Acho que não fui caridoso com o Toninho. Também ele estava levando alimentos arrecadados para sua casa. Tentou ao menos saber o porquê de ele fazer isso? Será que não estava passando por necessidades? Aparentemente não tinha motivos, ele estava empregado, justifiquei-me. Pensei também em alguns fatos desagradáveis que ocorreram em minha vida familiar. Ainda bem que foram poucos, e todos eles me pareceram sem importância. Estava sendo bom filho, esposo e pai. Senti que eu mesmo não tinha queixas sobre mim nessa parte com a família. Assim como também não estava me cobrando as atitudes que tive com outras pessoas que conviviam comigo no trabalho e na sociedade. Dei um longo suspiro. O trânsito foi liberado, prestei atenção e me dirigi ao banco. Então veja bem, ele está tendo um diálogo incessante. Ele tenta desvirtuar, volta novamente às inquirições, né? Lá dentro da sua mente. O sinal abre e segue então para o banco. Enquanto esperava ser atendido, os pensamentos voltaram. E se tivesse me dedicado mais à assistência social? Participado com mais atividades nas campanhas? Acho que não fiz visitas aos doentes que poderia. Não levei consolo aos pais que tiveram filhos desencarnados.
Poderia ter feito mais, muito mais. O gerente me chamou. Senhor Nelson, por favor. Chega, que pensamentos persistentes. Se não fiz, vou fazer agora e pronto. Aproximei-me do gerente e o cumprimentei. Como está o senhor Nelson? Como está, senhor Nelson? Com algumas dores na coluna. Vou marcar uma consulta com meu médico, respondi. Resolvi o problema com o gerente, voltei ao escritório e à noite em casa, depois de jantar, sentei-me ao sofá para ler o jornal e novamente preocupei-me com os pensamentos. As malas, será que estão arrumadas? Indaguei pensando nelas. Desde que me tornara espírita, compreendera que a morte é somente uma mudança na forma de viver. E tranquilizei-me. Antes tinha um medo terrível desse fato que é natural a todos nós. Então resolvi acumular obras boas que me acompanhariam nessa viagem que faria só. Imaginei algumas malas e nelas, dia após dia, colocava mentalmente algo que julgava ter feito de bom. Veja bem, nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre isso, né? Nós vamos com 2 sacolinhas, as boas e as más ações. E ele aqui fala o seguinte, olha, eu imagino que tudo de bom que eu acredito ter feito, eu imagino algumas malas e eu vou colocando ali dentro, né? E neste momento ele pensava nessas malas e pensava com ele mesmo, será que as minhas malas estão prontas? Né? No seguinte sentido, se eu desencarnasse hoje, será que eu estaria levando mais coisas boas do que coisas ruins? Tomei um remédio para amenizar as dores e fui dormir. Acordei de madrugada, com uma forte dor. Não consegui nem falar. Devo ter gemido, pois acordei minha esposa que acendeu a luz. Vi temor nos seus olhos. Ouvia falar ao telefone, chamando a ambulância e os filhos. Tenho 2, que já estão casados. Ela pegou na minha mão. Senti-me seguro. Outra dor forte, aguda, que me deu a impressão de que algo explodia em meu peito. Fui apagando. Esse apagando quer dizer dormindo. Ainda vi minha esposa passar as mãos sobre o meu peito, ajeitar minha cabeça e me chamar Nelson. Opa! Negócio despencando. Despenca não. Acordei. Dei uma olhada no local onde estava. Era um quarto estranho. Somente mexi os olhos. Estava num leito com lençóis brancos. Do lado esquerdo, havia uma janela fechada, por onde entrava tênue claridade. Do lado direito, 2 portas, uma mesinha de cabeceira e uma poltrona. Devo ter desencarnado, exclamei baixinho. Estava bem, tranquilo e me sentindo confortável. Sem saber o que fazer, resolvi ficar quieto. Veja bem, né, gente? Aqui ele já fala pra gente que ele frequenta uma casa espírita. Ele é conhecedor que existe vida após a morte. O medo que ele tinha um dia de desencarnar, ele já não tem mais, porque os conhecimentos que ele teve durante o período ali naquela casa espírita o ajudou a não ter mais medo do desencarne. Ele pensava nas malas. Ele teve ali sofreu alguma coisa, né? Nós vamos revelar até chegar a hora, mas vai falar já já. Ele sumiu. Ele acordou num lugar onde ele já teve um pouco de percepção no seguinte sentido. Eu acho que eu desencarnei, mas eu não sei o que fazer. Então, por eu não saber o que fazer, eu vou apenas o quê? Aguardar, né? Se eu não tiver desencarnado e estiver em um hospital de encarnados falando que morri, eles acharão que eu enlouqueci. É melhor esperar decidir.
Não demorou muito, um senhor entrou no quarto, olhei-o e achei que o conhecia. Bom dia, Nelson, como está passando? Ele me cumprimentou sorrindo. Bom dia, estou bem, respondi. Está precisando de alguma coisa? Não, obrigado. O senhor é médico? Não sou médico, e sim seu amigo, respondeu. Fiquei sem saber se perguntava onde estava e o que me acontecera. Ele, vendo-me encabulado, explicou. Você, Nelson, sofreu um infarto e está se recuperando. Sem soro? Não vejo instrumentos hospitalares. Não deve estar encarnado, pensei. Olhei novamente para ele. Veio na minha mente a lembrança dos amigos da casa espírita. Recordei-me da descrição dos médiuns videntes sobre os nossos orientadores desencarnados. Lembrei-me com detalhe do que falavam, que um deles, o que estava sempre ao meu lado orientando-me, José, assim o chamávamos. Enquanto me recordava desse fato, ele ficou quieto. Observei-o bem. Parece com ele ou é o próprio José? Indaguei-me. Resolvi perguntar. O senhor é meu amigo porque trabalha no centro espírita que frequento, do lado espiritual? É o José? Sim, sou. Tenho um imenso prazer em tê-lo aqui conosco. Veja bem, gente. O que acontece, né? E nós já sabemos disso. Todos nós temos os nossos mentores espirituais. Nós estamos aqui incessantemente, né? Então, nós sabemos que quando a gente veio, nós viemos e esse mentor ficaria conosco até o nosso desencarne. E cada um de nós tem o nosso, né? Eu tenho o Roberto que trabalha comigo incessantemente. Vocês têm o de vocês. Mas tenham certeza que além dos nossos mentores, nós também fizemos muitas amizades. Embora os nossos olhos não percebam. Mas é evidente essa questão de que sempre que nós estamos, principalmente no Evangelho, quando nós estamos estudando, nós atraímos espíritos afins. E eles, apesar da condição de desencarnados, eles nos querem muito bem e se tornam nossos amigos. Então, é muito comum que quando a gente chega do outro lado, não que os outros não tenham amigo, tem, mas pela gente às vezes ter um pouco mais de discernimento, o que acontece? Eles é que estarão junto de nós, além dos nossos, né? Assim como aqueles que as mães já desencarnaram, os pais, os irmãos, as avós, além desses, se juntam a nós também muitos amigos. E aqui no caso de Nelson, é explícito, né? Foi o José, o mentor, aquele que trabalhava com ele, que estava sempre junto dele na casa espírita. Inclusive, os médiuns que eram videntes falavam, olha, sempre está com você um mentor assim, assim, assado. É o José, né? É o seu mentor espiritual. E ele fala para Nelson, olha, eu não sou o seu médico, eu sou o seu amigo, né? E eu estou aqui, como se diz, para te amparar, para te ajudar neste primeiro momento. E ele pergunta, o que aconteceu? Como já disse, você teve um infarto e os órgãos do seu corpo cessaram suas funções. Nós, os companheiros desencarnados, que por anos trabalhamos com você, pudemos desligá-lo da matéria morta e trazê-lo para cá. Está na ala de recuperação da colônia, situada no espaço espiritual da cidade onde você viveu. Outra coisa que nós podemos, comentar aqui, porque aqui já nos fala. Nós precisamos entender que acima da nossa cidade existe uma cidade espiritual. Não necessariamente uma cidade espiritual do tamanho da nossa, mas por ali passa uma cidade espiritual e que está fazendo parte daquele cosmos acima da sua cidade, né? Aqui a gente sabe que em Belo Horizonte existe uma colônia espiritual chamada Novos Horizontes, né? E eu, com esses dias com a minha mãe lá internada, onde ela fica no Hospital das Clínicas,
das clínicas é uma área hospitalar. Então, assim, do lado tem o Hospital João 23, que é um hospital pronto-socorro de muita referência, né, um hospital enorme. O Hospital das Clínicas, onde minha mãe fica, é também enorme. Na frente tem a Santa Casa, lá tem o Ipiceng. Então, tem um monte de hospitais por ali. E eu fiquei imaginando, eu estava na janela um dia desses à noite, né? E tentando olhar para cima, para o cosmos mesmo, né? E pensando o seguinte, eu tenho certeza que aqui acima tem um espaço espiritual, onde é o hospital que congrega todos eles. Não são vários hospitais como aqui, mas é um hospital só, que tenho certeza que passam túneis por aqui que dá acesso a cada um, né? Então, da mesma forma, são as cidades espirituais. Tem cidades espirituais, por exemplo, que começa, né, em um estado e termina no outro, mas é uma cidade espiritual que vai englobando aquilo tudo ali, né? E também tem aquelas pequenas cidades. Nosso lar, por exemplo, nosso lar está acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui em Belo Horizonte tem essa Novos Horizontes. Eu não sei, né, assim, em específico o nome, mas como disse, né, a Jesus e o Evangelho, há várias moradas na casa de meu pai, né? Então nós só precisamos ter essa ciência, né? Nós desencarnamos hoje, provavelmente os nossos primeiros socorros será na cidade espiritual que está aí acima da nossa, né? E aí depois a gente vai para onde a gente tiver de ir ou permanece ali, se assim for, né? Vai dando destinação, mas sempre há cidades espirituais acima das cidades materiais. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Olhava-o atento. Ele sorriu e perguntei em tom de indiferença. Parecia que o assunto era corriqueiro, como se indagasse. Você leu esse livro? E meus familiares? Ele pergunta, né, para o José. E os meus familiares? Comportaram-se e agiram muito bem, demonstrando os conhecimentos adquiridos. Sendo espíritas, deram exemplos de como se deve agir nesses momentos ainda tão difíceis para os terráqueos. Você recebeu muitas orações dos companheiros e teve um velório e enterro tranquilo, dignos de um aprendiz do Evangelho. Fiquei quieto. Depois de longos minutos, esse senhor, percebendo que eu desejava ficar sozinho, sorriu e se despediu. Nelson, vou deixá-la sós um pouquinho, volto logo. Acenei com a cabeça concordando e ao ficar sozinho fiquei a pensar. Ontem não estava me sentindo bem. Tive aqueles pensamentos estranhos. Não, acho que não eram estranhos, eram reais. Deixei de fazer muita coisa e outras fiz de forma errada. E a morte me surpreendeu. Comecei a ficar inquieto, a suar, senti minhas mãos geladas. Não fiz o que deveria ter feito, não julgava que isso ia ser cobrado. Passei a respirar com dificuldade, sentir uma dorzinha no peito. Morri, e agora? Então, ele começa a se apavorar naquele momento, no seguinte sentido, olha, eu poderia ter feito muito mais e eu não fiz, e agora? O que será de mim? Né? O que ele começou a fazer ali? Ele começou a fazer um julgamento de si mesmo. E esse julgamento de si mesmo, vocês vão perceber que ele começa a quê? A se desequilibrar. E olha lá, senti um pavor que me paralisou no peito. Devo ter arregalado os olhos. Falei alto, repetindo a indagação. E agora? Nelson, por favor, disse José, entrando no quarto novamente. Calma. E estendendo as mãos sobre mim, deu-me um passe. Fui me tranquilizando. O que lhe aconteceu? Você estava tão bem, ele indagou. Sou infeliz. Deixei de fazer muitas coisas. Queixei-me. Não me dediquei como deveria à assistência social, não apaziguei as discórdias, não fiz. Pare, ordenou-me José. Não se recrimine assim. Você vai agora me dizer o que fez de bom para a casa espírita. Eu o que fiz? Sim, você,
Que tal lembrar-me dos passes que aplicou, das entrevistas em que aconselhou e consolou a muitos? O negócio abaixando. Espera aí. Vamos ajustar. Das orientações que deu a desencarnados necessitados de ajuda por meio dos trabalhos de desobsessão, dos livros que emprestou, que doou, foi falando dos pequenos atos que fiz e fui melhorando. Então veja bem, ele tinha aí, ele tinha aí uma angústia, né? Ou seja, ele o tempo todo falou das malas. Agora que ele chegou lá, ele tinha a leve impressão que ele não tinha feito nada que ele precisava de fazer. E ele veio à tona, e agora o que eu faço? Ou seja, eu não tenho mais tempo, né? Por isso que nós precisamos fazer hoje. Por isso que nós precisamos ser o homem de bem. E ainda assim, muitas das vezes a gente passa pela nossa imperfeição, né? Muita coisa aí passa desapercebida e a gente acaba não fazendo. Vamos lá? E agora, o que faço? Primeiro descanse para se recuperar. Depois aprenderá a viver sem um envoltório físico e a ser útil à colônia que o abriga. O Senhor falando assim parece fácil, expressei-me. De fato é fácil. Lembre-se, Nelson, de que a vida continua sem saltos e sem complicações. Por isso não a complique. Não se deixe abater por pensamentos negativos como esses que teve. Pense no presente. É no momento atual que devemos fazer o bem para sermos bons um dia. Então, o que o mentor está dizendo? Olha, é hoje que nós mudamos lá na frente. Então, o que passou, o que a gente não fez, ou o que deveria ter feito e não conseguiu, não é motivo para a gente ficar ali remoendo, né? Então, é daqui para frente. O que eu posso fazer hoje para modificar o meu futuro, né? E assim a gente vai seguindo. Envergonhei-me do vexame que deu. José sorriu, compreendendo. Nelson, todos nós sabemos que os órgãos do corpo físico um dia cessam suas funções. Mas quando ocorre conosco é um acontecimento especial, porque esse momento é nosso. E nós é que passamos por ele. Agora durma para descansar. Ficarei aqui até que adormeça. Quando acordei, vim a saber que 30 dias já haviam se passado da minha mudança de plano. Veja, gente, todo mundo, ou a grande maioria, passa por um sono, né? Que sono é esse? É um sono nada mais do que um sono reparador, né? Então, ele descobre que desencarnou, quase passa por um processo de perturbação, mas que não durou muito, mas adormeceu. Quando ele acorda, haviam se passado 30 dias. Cobrei de mim mesmo o que deixara de fazer quando encarnado. Amargurei-me, entristeci-me, sentindo-me um pouco fracassado. Quem pode, tem obrigação de fazer. E sofri, julguei a mim mesmo. Mas compreendi que não bastava se lamentar e me esforcei para melhorar. Se não realizei mais coisas, agora estava tendo a oportunidade de realizar. Fiz uma viagem em que mudei de plano e somente o que me acompanhou foram as minhas obras. Voltei com a bagagem quase cheia. Aproveitei encarnado muitas das oportunidades que tive. Aprendi, erradiquei alguns vícios, adquiri virtudes, mas me incomodava o espacinho que deixei vazio. Resolvi reagir. Levantei-me e imaginei que as malas
quando o encarnado mentalizei, aquelas em que fui colocando os meus atos, abri o armário do quarto e também a primeira mala. Continuei a imaginar. Ia pegar meu aprendizado para colocar dentro da gaveta. Parei. Compreendi que não se guardavam conhecimentos adquiridos em locais. Eles estavam dentro de mim. Retornara à pátria espiritual e voltei sabendo como era, o que ia acontecer, o que encontraria. Eu estava num lugar de maravilhas e com amigos. Ajoelhei-me e agradeci a Deus. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Senti-me agradecido e dei graças. Fiquei mais 5 dias no hospital. Depois fui hospedado numa casa com amigos. Encantei-me com as belezas da colônia. Lera em livros espíritas descrições das cidades espirituais, mas vê-las pessoalmente é uma felicidade indescritível. O tempo passou. De aprendiz, tornei-me servo útil, um morador pelos muitos serviços prestados. Pude saber e estar sempre com meus familiares e assim amenizar minha saudade. Acho engraçado ao recordar aqueles momentos em que receei, sem razão, estar desencarnado. Sofri muito naqueles minutos. Mesmo com conhecimento, não isentei de ficar inseguro, de sentir medo. Então, veja bem, gente. Ainda que a gente tenha conhecimento, o que é que pode vir a nos acontecer? Quando a gente chegar do outro lado, a gente ter um certo medo. Por isso que a gente fala que todos nós vamos passar por algum momento de perturbação. Porém, aquilo que nós carregamos conosco é que vai determinar o quanto nós vamos ficar naquele estado. E aqui nós vimos, né? Ele passou por um estado perturbatório? Sim, passou. Com certeza, né? Ele estava o tempo todo aqui passando por isso. Mas por um estado perturbatório que não durou muito tempo. Principalmente em relação a muitos. Quantas pessoas ficam anos em estado perturbatório? Não aceita, né, que retornou à origem. E aí começa a zanzar para aqui, para ali, fica perdido. E aí o negócio, né, como se diz, zanga, né? Vira uma bagunça. Mas ele nos mostrou que ainda com conhecimento podemos ter medo, mas que cabe a nós, com o conhecimento que nós temos, retornar, né, a nossa consciência e colocar aí, como se diz, todos os pingos nos is. E ele agradeceu, né? Olha, eu tô aqui nesse afobamento, nessa ansiedade, porque eu tô socorrido, eu estou amparado, estou com pessoas de bem. E quando ele percebeu isso, ele ajoelhou e agradeceu. Ainda bem que aquela agonia passou rápido. Hoje estou muito feliz, tentando não deixar mais nenhuma obra que possa ser feita sem fazer. E penso nas malas. Não quero deixar nenhuma vazia, porque sei que mudarei de plano. Um dia reencarnarei novamente e quero ter uma boa bagagem com boas obras, pois elas são tesouros conquistados. Anseio servir sempre para ajudar a melhorar a Terra, o planeta que temos por graça para morar, pois tornando-o melhor teremos um lar de bem-aventuranças. Nelson, né? Então, essa nós vamos ver já já a explicação aqui do espírito de Antônio Carlos, né? O que ele vai nos explicar sobre esse caso. Mas isso serve de alerta para a gente. Como estão as nossas malas hoje, né? Será que as nossas malas têm bastante espaço vazio? Ou será que a nossa mala tá igual a mala do Nelson, né? Embora tenha muita coisa, mas ainda tem muito espaço para a gente colocar muita coisa, né? Então, se essa mala hoje tem espaço, e eu creio que tenha, porque se nós estamos aqui ainda, debaixo desses céus, é porque Jesus assim permitiu que nós aqui estivéssemos, então nós temos ainda, como se diz, tempo. Vamos fazer o melhor que a gente pode, ainda que na nossa imperfeição. Porque nós somos imperfeitos, né, gente?
a gente erra. A gente não consegue o tempo todo fazer somente o certo. Mas nós queremos que a nossa bagagem seja maior, positiva seja maior do que o que é negativo. Vamos para a explicação de Antônio Carlos? A história da vida de Nelson é um exemplo. Foi um servo útil, tanto que mereceu um socorro imediato e foi levado para uma colônia. Infelizmente, são raras as pessoas que ao desencarnarem se sentem como ele, achando que poderiam ter feito mais a si e ao próximo, julgando-se devedoras, porque a oportunidade de praticar o bem, fazê-lo a outros e a si mesmo, todos temos quando encarnados. Tranquila é a desencarnação dos que agem como Nelson. Felizes e bem-aventurados os que realmente retornam à pátria espiritual, tendo no plano físico feito tudo aquilo que podia, né? Assim nós encerramos o capítulo 2. Que todos nós possamos fazer hoje tudo o que estiver ao nosso alcance. Porque nós vamos embora, isso é fato. Mas o dia que nós formos, e nós possamos olhar para as nossas malas e dizer, olha, eu acho que aqui ainda cabia mais umas coisas, mas a minha mala também está cheia. Veio bastante coisa boa. E que a nossa mala do bem possa pesar muito mais do que a nossa mala negativa. Que a nossa mala negativa possa ser aquelas malinhas de bordo, né? E que a nossa mala do bem seja aquela que a gente precisa despachar. Às vezes a gente precisa até pagar uma taxa por excesso de peso, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? E assim nós conseguimos finalizar, né? Aos trancos e barrancos, mas nossa live hoje saiu, né? Glória a Deus por isso. Não importa a maneira, importa que nós aqui estivemos. Importa que o segundo capítulo chegou a quem está por aqui, né? E está acompanhando e deseja estudar. Tudo bem, gente? Só vi que a Maria Tito colocou 2 mãozinhas. Não vi mais ninguém. Deixa eu ir recarregando aqui para ver se eu consigo ver o povo. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos entre amigos aprendendo. Jesus, nos ajude a ter discernimento. Jesus, nos ajude a fazer com que nossa mala esteja sempre cheia de disposição, de discernimento e, sobretudo, de coragem. Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã no Evangelho no Lar. Espero que já tenha resolvido essa questão aqui no computador, né? Mas que Jesus esteja com todos vocês, viu? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Que a luz do Espírito Santo esteja nos 4 cantos das nossas casas, levando embora toda e qualquer energia negativa. Que nada de negativo, de espírito que está sem entendimento possa permanecer nos nossos lares. Mas que aqui hoje possa ficar a essência, a energia de Jesus. Não só na minha casa, mas na casa de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.